E se eu te dissesse que a Lua nunca girou como um mundo qualquer, mas paira ali, suspensa, como quem foi estacionada? Nós aprendemos que ela é um pedaço de terra solto, mas as rochas que os astronautas trouxeram não cheiram a poeira cósmica, cheiram a titânio polido, a algo moldado. Hoje vamos ouvir o eco de 3 batidas que não deviam existir. O som oco que a Lua devolve quando algo a atinge. O mapa de 500 anos que já traçava seus mares antes de olharmos para o céu. E a lenda que fala de 2 luas antes desta. Relaxe, deixe a escuridão da noite entrar e permita que a voz te conduza por corredores de tempo, onde a gravidade é apenas um costume. E se a Lua não nasceu com a Terra, mas foi colocada ali, suspensa como uma lâmpada gigante, por alguém que observava de longe? O que parece loucura começa a ranger quando se percebe que sua rocha não tem o mesmo DNA da nossa, que seu interior soa oco como o tambor, que mapas medievais a desenhavam antes de Galileu apontar o telescópio. Respira, abre a mente, deixa a noite entrar. Hoje vamos seguir o fio que a ciência oficial não quer puxar, e talvez durmas olhando para cima com outra dúvida. A Lua não grita, ela sussurra. E o sussurro chegou até mim numa tarde de outubro, quando segurei nos dedos um grão menor que uma lentilha. Estava dentro de um tubo de vidro selado, sob luz branca de laboratório, mas parecia vibrar com a mesma cadência que o corpo da noite lá fora. O técnico de Houston, um sujeito baixo e cabelos cor de cinza, falava de análises espectrométricas, de razões isotópicas, de enriquecimento em titânio. Eu não ouvia. Ouvia o Pedrinho. Parecia dizer, não sou daqui. Depois daquela tarde, passei a colecionar pedras. Não as pedras redondas dos rios, nem as cintilantes das lojas de cristais. Busco as que vieram do mar de tranquilidade, da planície de Framauro, do vale de Taurus Litrou. São fragmentos que a NASA classifica como amostras lunares, e que para mim são bilhetes deixados por quem, ou o que, colocou o nosso satélite no céu. Quando as coloco sob o microscópio, descubro histórias que não cabem nos livros. A primeira história é a do metal que não devia existir. O titânio 54. Na Terra, ele aparece em traços ínfimos, formado apenas em explosões de supernova ou no coração de estrelas que morrem de forma violenta. Para se encontrar em estado puro, é preciso minerar rochas que tenham sofrido fusão e resfriamento extremos, sob pressões que esmagariam continentes. Mas a Lua, contam-nos, é um corpo menor, frio por dentro, morto há milhares de milhões de anos. Como, então, explicar que até 8% da amostra 7017, recolhida por Eugene Cernan em dezembro de 1972, seja titânio puro? Quando questionei um geólogo da Universidade de Stanford, ele abanou a cabeça como quem ouve superstição. Depois murmurou, talvez a Lua tenha sido forjada num forno maior do que o nosso planeta. A frase ficou-me na garganta. Forjada, não formada, forjada. A segunda história vem do vidro. Nas amostras 1504-15 e 1504-27, recolhidas pela missão Apollo 15, há microesferas de sílica tão claras que poderiam servir de lente a um telescópio. O curioso é que, para se obter vidro puro deste tipo, é preciso atingir temperaturas superiores a 1700 graus Celsius e arrefecer o material em segundos, impedindo a cristalização. Ora, na superfície lunar não há vulcões ativos, nem atmosfera que segure calor. O que teria provocado esse forno súbito? A explicação oficial fala em impactos de meteoritos. Mas, se fosse assim, encontraríamos vidro apenas em crateras. Encontramo-no, porém, espalhado por planícies que jamais foram atingidas. Alguém, parece-me, espalhou cinzas de um gigântico sopro de oxigênio que não existia lá.
A terceira história é a do magnetismo que falta. A Lua não possui campo magnético global atual. Mesmo assim, várias rochas regressaram à Terra, carregando minúsculos cristais de ilmenite magnetizada. Para um mineral ficar magnetizado, é preciso que se alinhe sob um campo intenso. Como é que essas pedras foram atarrachadas se não havia campo? Um físico de Cambridge ousou dizer: talvez tenham sido magnetizadas antes de serem colocadas lá. A audácia da hipótese fez-me tremer. Imagine-se, alguém arrastando blocos já magnetizados para um céu que ainda não existia. Há ainda o mistério da idade. As rochas trazidas pelos astronautas variam entre 3.000 milhões e 4.000 milhões de anos. Mas as que ficaram mais perto do módulo de aterragem, as que deveriam ser as mais novas, são as que apresentam isótopos de chumbo mais antigos. É como se a Lua tivesse envelhecido por fora, mas guardado o coração infantil. Quando confrontei os dados num congresso em Houston, um senhor de gravata azul escuro respondeu: amostragem seletiva. Sorri. Seletiva é a palavra certa. Alguém selecionou, talvez, que pedras deixar cair na terra. E depois há o cheiro. Sim, o cheiro. As rochas lunares, quando abertas no laboratório, exalam um odor que os técnicos descrevem como pólvida queimada. Eu diria cheiro de soldadura. O aroma que sobe quando se junta ferro a ferro numa oficina. Durante anos, atribuiu-se o odor a reações com o oxigênio terrestre. Mas depois, se verificou que o mesmo cheiro se libertava quando se abriam amostras dentro de câmaras de vácuo. A pedra trazia o odor consigo, como se tivesse sido cortada por uma serra cósmica pouco antes de ser embrulhada em silêncio. Uma noite, levei uma lasca minúscula para casa, guardada numa caixa de veludo preto sobre a secretária onde escrevo. Apaguei as luzes e fiquei a olhar para ela. Durante minutos, nada. Depois, um lampejo muito tênue, um piscar que não vinha da lua lá fora, mas do grão na minha mão. Medi a radiação, nada anormal. Testei a temperatura, estável. Ainda assim continuou ali, cintilar, como uma estrela que quisesse sair. Nessa hora, compreendi que a pedra não era apenas antiga, era aguardente. Aguardava. Talvez aguardasse o momento de contar que fora moldada, talvez fundida, talvez impressa em 3 dimensões por uma máquina que desconhece o tempo. Desde então, visito a lua todos os dias, sem sair do quarto. Fecho os olhos e vejo a forja, um brilho azul turquesa que se curva em espiral, o zumbido agudo de energia concentrada, o cheiro metálico que se agarra à língua. Vejo tambores de titânio sendo vertidos em formas que não são naturais. Ângulos demasiado retos, cavidades demasiado simétricas. Vejo uma mão, ou algo que funciona como mão, a ajustar a espessura da crosta para que o futuro das marés na Terra seja exatamente o necessário para equilibrar a vida. Quando falo destas visões, os amigos riem. Excesso de café, dizem. Falta de sono. Aceito as bofetadas de racionalidade. Mas na calada da noite, tiro o tubo de vidro do bolso, observo o grão que não canta, mas murmura, e sei. A lua não é um lugar, é um artefacto. E artefactos, por definição, têm artífice. Então, quando olhas para o céu esta noite, pergunta ao disco prateado se ele próprio se reconhece. Pergunta se sente o peso de ter sido colocado ali, num ponto de equilíbrio tão preciso que um desvio de 100 quilômetros para lá ou para cá teria tornado a vida na Terra impossível. Pergunta por que razão a sua face visível é sempre a mesma, como quem esconde a etiqueta de um produto. Pergunta, sobretudo, por que as pedras que de lá vieram cheiram a oficina. Eu continuo a colecionar histórias que cabem dentro de grãos.
Cada fragmento é um bilhete de identidade, de quem nos observa de cima há milhares de milhões de anos. E, enquanto a ciência coser explicações com fios de números, eu guardo no bolso o silêncio das pedras. Um dia, talvez, o grão deite a falar de vez. Quando isso acontecer, não será a voz de um astro morto. Será a voz do oleiro que moldou o vaso onde hoje dormimos. Até lá, deixo a lua a pairar, e deixo as pedras a sussurrar, e deixo a noite a entrar pelos vãos da janela, para que possas ouvir tu também o rumor que não devia existir, o som de algo artificial a bater à porta do céu. O som veio primeiro, antes de qualquer imagem. Um baque seco, quase um tambor abafado por 3 metros de poeira, ecoou pelos fones do astronauta quando o módulo Orion bateu o solo lunar em 1972. Ninguém esperava música ali. Esperava-se silêncio absoluto. Mas o que os técnicos da NASA ouviram, trancados na sala de controle de Houston, pareceu a batida de um tambor de ferro vazio. Eles guardaram a fita numa gaveta, chamada anomalia acústica, e nunca mais falaram nisso em público. Eu descobri essa fita há 20 anos, num porão de arquivo federal em Maryland, enquanto procurava outra coisa. A fita estava enferrujada, o rótulo sumido, mas o som continuava lá, intacto, como se a lua ainda estivesse vibrando. Quando levei o arquivo para um amigo físico, ele piscou 2 vezes, abriu um software de análise de ondas e riu sem graça. Isso aí tem ressonância de cavidade, cara. É o mesmo padrão que se obtém ao bater na lateral de um tanque de guerra vazio. A gente deveria estar falando de rocha compacta, de mármore espacial, de blocos silenciosos. Em vez disso, o gráfico mostrava uma caixa de ressonância, oco, de paredes finas, que devolvia o som como se estivesse cheio de ar. A lua, segundo aquilo, não era pedra maciça, era uma esfera de metal com dentro vazio. A notícia me perseguiu. Fui atrás de cada missão que deixou sismômetro lá em cima. Apollo 11, 12, 14, 15, 16. Todos eles, antes de serem desligados, registraram algo que os cientistas batizaram de moonquakes normais, mas que carregavam uma assinura esquisita. Ondas que viajavam demais, demorando para sumir, como se encontrassem um espelho no fundo e voltassem correndo. Em 1970, 2 geólogos da Colômbia, Sass e Hilbert, publicaram um artigo interno, nunca divulgado em conferência, onde calculavam que, para aquela velocidade de retorno, deveria existir no centro selenita uma descontinuidade de densidade, um vácuo de quase 40 quilômetros de espessura. O artigo sumiu. Quando liguei para Sass, já aposentado, ele desligou o telefone na 3ª pergunta. Mas a prova maior veio de um lugar inocente, a brincadeira de crianças. Durante uma noite sem sono, ouvi meu sobrinho bater 2 bolas de guide de boliche uma contra a outra. O som era oco, abafado. Lembrei da fita da Apollo. Peguei uma bola, enfiei microfones dentro, gravei. Depois fiz o mesmo com uma bola de aço sólido. A diferença era gritante. A oca vibrava em 5 Hz, a maciça em 22. Fui para a biblioteca, abri os dados da NASA. As vibrações lunares ficavam presas entre 4,7 e 5,3 Hz. A conta bateu como raio em espelho d'água. A lua soava como quem tem dentro vazio. A ciência oficial diz que o interior selenita é pequeno núcleo de ferro, rocha parcialmente derretida, manto espesso. Mas núcleo de ferro não devolve eco de tambor. Fui atrás de engenheiros que testam tanques submarinos. Eles me mostraram uma maquete, 2 cascas de aço com espaço entre elas, cheias d'água para simular pressão. Quando bateram com o martelo, o som foi idêntico ao da fita lunar. Um deles, brasileiro, ex-funcionário da Petrobras, me disse baixinho: se a Lua for uma cápsula, quem a construiu sabia proteger de impacto.
A dupla casca é a técnica que usamos para evitar que petroleiro afunde. Ele riu, mas não conseguiu explicar por que a Lua precisaria de casco duplo. A história fica mais estranha quando se olha para a massa. A densidade média da Lua é 3,34 gramas por centímetro cúbico. A Terra tem 5,5. Isso já é esquisito. 2 corpos formados no mesmo disco de poeira deveriam ter densidade parecida. Ainda mais esquisito é que se a Lua fosse oca, sua densidade cairia para exatamente o valor medido. Ou seja, a matemática não reclama da ideia de dentro vazio, reclama da ideia de rocha cheia. Quando mostrei isso para um professor da USP, ele abriu a boca, depois coçou a barba. Não posso assinar isso, mas também não consigo refutar. Em 2009, a missão LRO da NASA fez um mapeamento gravitacional detalhado. Os mapas coloridos mostraram mascons, concentrações de massa, mas também mostraram lacunas enormes onde a gravidade fraquejava. Uma dessas lacunas fica exatamente debaixo do Mar da Tranquilidade, local da primeira chegada dos humanos. A anomalia foi chamada de buraco gravitacional, e ninguém ousou cavar ali. A desculpa oficial é falta de orçamento. A verdade é que nenhum engenheiro quer pousar um módulo num lugar onde o peso desaparece. Outro eco veio de um experimento simples. Em 1971, os astronautas da Apollo 14 largaram uma sonda que explodiu uma cápsula de explosivo no solo. A onda sísmica correu, bateu no fundo, voltou. Deveria ter morrido rápido. Voltou 2 vezes. A segunda volta demorou 3 minutos. Para se ter ideia, numa esfera maciça, a onda morre em 30 segundos. 3 minutos é o tempo que levaria para atravessar uma caverna de 1.000 quilômetros de diâmetro. A NASA chamou de ressonância prolongada e enterrou o dado num apêndice de relatório nunca traduzido para o português. À noite, fecho os olhos e imagino a cena. O módulo pousa, o astronauta pisa, o som sobe pela bota, atravessa o corpo, entra no peito como se dissesse: está vazio aqui dentro. Ele olha para a Terra, pequena, azul, e sente que está em cima de um grande tambor feito por alguém. Ele não conta isso para a missão, mas quando volta, grava fita caseira, guarda na gaveta. Morre 20 anos depois, e a filha encontra a fita chamada Lá em Cima Soava Diferente. A filha liga para um jornal. O jornal ignora. A fita some. Mas o som continua, ecoando em cada novo dado sísmico que a Lua nos manda quando algum meteorito a atinge. São centenas de impactos por ano, e todos eles soam como se estivessem batendo na tampa de uma caçarola de ferro. Às vezes me perguntam se isso significa que a Lua é uma nave. Eu respondo que não sei o nome certo. Nave, estação, cápsula, semente. O que sei é que ela não soa como pedra. Sei que sua densidade casa perfeitamente com o oco. Sei que mitos chineses falam que a Lua foi pendurada e que lendas colombianas dizem que antigamente havia 2 sóis e o maior foi oco para virar luar. Sei que a ciência cala quando o dado não serve no texto que já foi aprovado. Sei que quando bato a porta do carro na garagem, o metal retumba e a memória me traz o som da Apollo. Mesmo tom, mesma melancolia. A última vez que fui ao observatório, o céu estava limpo. Apontei o telescópio para o Mar da Tranquilidade, onde a gravidade falha. Fiquei 1 hora olhando, imaginando a espessura da casca, imaginando o vácuo lá dentro, imaginando quem teria cortado um buraco perfeito no céu e ali colocado uma lâmpada de rocha. Quando fechei o telescópio, ouvi, ou quis ouvir, um leve baque vindo da lua cheia, como quem bate de dentro para fora, pedando passagem. Talvez seja só o coração. Talvez seja a lua, dizendo que ainda guarda oco o bastante para caber todos os nossos medos.
A luz da candeia tremia no pergaminho, como se soubesse que estava a tocar num segredo. Eu estava de luvas, claro, mas ainda assim sentia o calor antigo a subir-me pelos dedos. Um calor que não vinha da chama, mas do próprio desenho. A lua redonda, cheia, com os mares escuros perfeitamente assinalados. As manchas de Copérnico e Tycho, desenhadas com uma precisão que não devia ser possível em 1500 e qualquer coisa. O bibliotecário de Ávila, um homem baixo que cheirava a alfazema e a pó, sussurrava quase a rezar. Ninguém liga a isto, porque ninguém quer acreditar que já se sabia. Eu não respondi. Estava ocupado a contar os craterinhos que o cartógrafo medieval pintara com um pincel de 3 pelos. Contei 37. Depois voltei a contar. Continuavam a bater 37. O mesmo número que a sonda Lunar Orbiter registraria séculos depois. Levei o mapa para a mesa de luz. A pergaminho medeia 65 centímetros de comprimento por 40 de largura. Dobrado ao meio, durante 500 anos, guardara o desenho de algo que, teoricamente, ninguém vira de perto. Coloquei uma régua graduada em milímetros. O diâmetro do disco lunar estava fora de escala, em exatamente 27 milímetros. Converti para graus celestes. Coincidia com a aparência angular da Lua vista da Terra. O traçado era tão fino que parecia feito com agulha de relógio. E, no entanto, havia sombreados. O interior de Plínio, a rampa de Posidônio, a fenda de Alpetragius. Todas essas formações só foram fotografadas em 1960 e poucos. Perguntei ao bibliotecário de onde viera aquele pergaminho. Ele abriu um livro-razão. Apontou para uma entrada de 1732. Doação do conde de Benavente, proveniente do mosteiro de San Millán. Fui lá no dia seguinte. O mosteiro cheirava a incenso e a pedra aquecida. O arquivista, um frade que usava óculos de aros de ferro, mostrou-me o inventário original. Una mappa celeste em pergamino, com la figura del cuerpo lunar, sin autor ni fecha. Perguntei se podia fotografar. Respondeu que não, mas que podia copiar à mão. Passei 3 horas de joelhos, à luz de uma janela ogival, a tentar imitar cada curva. Quando ergui as costas, tinha cãibras, mas também tinha a sensação de ter copiado um recibo de entrega. Alguém, em algum lado, entregara a lua à humanidade, e a humanidade guardara o recibo num mosteiro espanhol. Na semana seguinte, fui a Florença. Encontrei outro. Desta vez, era um atlas náutico, atribuído a Bartolomeu Crescencio, supostamente desenhado em 1534. A folha 33 mostrava a costa ocidental da África, as Caraíbas ainda por nascer, e num canto superior esquerdo, um círculo prateado com as manchas lunares invertidas, como se o cartógrafo a tivesse observada através de um espelho de água. O traçado era mais grosseiro, mas as proporções mantinham-se. Calculei a área das manchas. Correspondiam a 34% do disco, o mesmo valor que os satélites mediriam com espectrômetros. O papel era feito de algodão, não de linho. Alguém queria que resistisse ao salitre dos porões de navios. Em Veneza, encontrei um terceiro. Desta vez num atlas secreto da família Contarini. O mapa não estava exposto. Estava dentro de uma pasta de couro, selada com lacre de cera negra. O guardião, um velho com voz de mar revolto, disse-me: "Só se entra com luvas e sem flash." Aceitei. A lua, ali, era um medalhão rodeado de signos zodiacais. Mas no reverso havia anotações em grego koiné, Selene micros, cosmos megas, lua pequena, cosmos grande. A caligrafia parecia apressada, como se quem escrevera tivesse medo de ser apanhado. Foi então que comecei a montar o puzzle. 3 mapas, 3 cidades,
3 séculos. Todos desenhavam a Lua com mais precisão do que deveria ser possível antes do telescópio. Todos a apresentavam como um corpo conhecido, familiar, já catalogado. Voltei a Madrid, depois a Lisboa. Na Torre do Tombo, descobri um quarto. Um portulano português de 1520, atribuído a um tal Mestre João de Faro. A folha estava rasgada ao meio, mas a metade que sobrevivera mostrava novamente o disco lunar, desta vez com uma legenda em galego-português arcaico: alheia que Deus pôs no cio para nos guiar nas noites de mar. A expressão pôs gelou-me a espinha. Não criou, não formou, pôs. Como quem coloca um objeto numa prateleira. Decidi seguir o rastro dos cartógrafos. Descobri que todos, Crescêncio, Contarini, o mestre João, pertenceram a uma irmandade chamada Companhia do Mar Oculto, uma guilda semissecreta que reunia pilotos, astrônomos e alquimistas. Os registros são escassos, mas há referências a reuniões sob lua cheia e a mandados do Conselho dos Anjos. Parece ficção, até se ler o diário de um marinheiro genovês, Guilherme de Noli, de 1545. Esta noite, sob a Leia, o mestre mostrou-nos o seu espelho de água negra e disse-nos que a Leia já fora tocada por mãos que não as de Deus. Compreendi então que os mapas não eram mapas, eram recibos. Alguém, em tempos imemoriais, entregara a lua à humanidade, e a humanidade, em vez de o declarar, preferiu codificar o conhecimento em cartas náuticas, escondidas em mosteiros, torres e bibliotecas privadas. Por quê? Talvez porque a verdade fosse demasiado grande para caber na boca de um só homem. Talvez porque, se a Igreja soubesse que a lua fora colocada, a própria narrativa da criação rachava como um casco de nós. Uma noite, em Toledo, estudei um cinzelado em madeira de nogueira que servia de tampa a uma arca. Mostrava a mesma lua, mas desta vez com uma abertura triangular na região, onde hoje sabemos haver uma caveola de impacto chamada Mare Crisium. O triângulo era exatamente isósceles. Mede os ângulos, 72, 72, 36, a proporção áurea. Quem carrega a régua áurea para desenhar o céu? Voltei a Ávila. O bibliotecário já não estava. Morrera na primavera. Encontrei a chave sob o capacho. Entrei no arquivo, acendi a minha própria candeia. O pergaminho continuava lá. Desta vez reparei num pormenor que me escapara. No canto inferior direito, sob o disco lunar, havia uma mancha de tinta vermelha tijolo, tão desbotada que parecia ferrugem. Aproximei a lente de aumento. Não era tinta, era poeira, poeira que brilhava sob a luz oblíqua. Analisei com um espectrômetro portátil. Tratava-se de óxido de ferro microcristalino, exatamente o mesmo que se encontra na crosta lunar exposta ao vento solar. Alguém, há 500 anos, pegara num punhado de poeira da lua e a espalhara no mapa como quem assina uma carta com o próprio sangue. Fechei os olhos e imaginei a cena. Um homem de manto escuro, debruçado sobre um balcão de pedra, sob uma lua cheia que ele próprio ajudara a colocar no céu. Na sua mão, um pequeno recipiente de barro negro, trazido de lá. Ele abre-o, sopra, e a poeira rosa desliza, grão a grão, sobre o pergaminho ainda úmido. Depois, com um canivete de osso, traça o contorno do disco, as manchas, os mares. E ao fazê-lo, murmura: assim se sabe que já fomos. Quando saí, amanhecia. A lua pendia pálida, quase a desaparecer. Olhei para ela, depois para o saco onde guardava as cópias dos mapas. Senti o peso de 500 anos a puxar em meus ombros. Compreendi que não era apenas eu a seguir um fio. Era o fio a puxar-me a mim. E que, se seguisse até ao fim, chegaria ao lugar onde o mapa original, o primeiro,
o que todos os outros copiaram, ainda aguarda, talvez sob o pavimento de uma catedral, talvez no fundo de um poço romano, talvez na cave de um observatório que ninguém ousa abrir. Até lá, guardo comigo o cheiro a pergaminho e a poeira lunar. Quando a noite cai, espalho os mapas sobre a cama, alinho-os como se fossem cartas de baralho e brinco a adivinhar qual deles mente menos. Porque todos dizem a mesma coisa. A lua já era conhecida antes de ser descoberta. E se já era conhecida, é porque alguém a vira de perto. E se alguém a vira de perto, é porque a lua foi colocada ali para ser vista. E agora, quando olhas para o céu, pergunta ao disco prateado se ele reconhece o traço daqueles que o desenharam antes de nasceres. Pergunta por que razão as manchas se encaixam como peças de um puzzle que alguém montou sob medida. Pergunta, sobretudo, quem guardou o original da carta que todos copiaram. Porque, se o encontrarmos, talvez descubramos não apenas quem colocou a lua no céu, mas por que razão nos deixou o recibo num mosteiro de Ávila, como quem espera que, um dia, alguém apresente a conta. O sismo começou como um estalar de dedos, mas ecoou por 15 minutos dentro da sala de controle de Pasadena. Eu estava lá, de visita, quando o papel começou a saltar da impressora. Gráficos em zigue-zague, linhas pretas subindo e descendo, como se alguém arranhasse vidro com unha. O operador, um sujeito magrelo de óculos redondos, murmurou "Moonquake" e apertou o botão de gravar. Mas a fita não conseguiu segurar a força daquele tremor que viera de lá longe, de um mundo que supostamente estava morto. Ninguém teve dúvida de que o epicentro estivesse na Lua. Os sismógrafos deixados pelos Apollo estavam todos sincronizados, 3.000 quilômetros separados uns dos outros, mas vibrando no mesmo compasso. A primeira onda chegou rápida, fina, quase inaudível. A segunda, porém, desenrolou-se devagar, como se rolasse por dentro de um cano metálico gigante. Foi então que o técnico apagou as luzes da sala, deixando apenas o branco do monitor a piscar, e disse baixinho: "Ouço sinos. Não devia haver sinos lá em cima." Eu ouvia o mesmo. O som não era de pedra rangendo. Era de alumínio sendo batido com baqueta de madeira. Um timbre que lembra o sino da igreja da minha aldeia, quando eu era menino, e a campã tocava 3 vezes para anunciar missa. A diferença é que o sino lunar soava dentro de um vazio sem ar, transportando a vibração pela própria estrutura do corpo celeste. Os gráficos mostravam ondas que viajavam a 6 km por segundo, velocidade demasiado alta para rocha quebradiça, mas perfeitamente normal para liga metálica. Na manhã seguinte, fui ao arquivo da Caltech, atrás dos dados brutos. O responsável, senhora de cabelos cor de neve, entregou-me uma pilha de fitas magnéticas, com o olhar de quem entrega segredo familiar. Já foram publicadas versões suavizadas, ela avisou. Estas são as originais. Prepare o ouvido. Levei tudo para casa, montei o velho leitor, liguei os fones. A primeira gravação era de 1969, quando o módulo da Apollo 12 fora propositadamente deixado cair no chão lunar. A pancada devia ter morrido em segundos. Durou 50 minutos. O som subia e descia, como se a lua estivesse a respirar por canos de órgão. Chamei um amigo engenheiro de aviões. Pus-lhe os fones, apertei play. Ele ficou branco. "Isso é ressonância de fuselagem", disse. "Ouço no Boeing quando batemos com o martelo na lateral do tanque de combustível." Mostrei-lhe a velocidade das ondas. Ele confirmou. "Só metal faz eco tão limpo." Empurramos a conversa até altas horas. Acabamos a desenhar esquemas no papel de embrulho de pizza. Uma casca externa de 30 quilômetros, outra interna separada por 20 de vazio,
núcleo pequeno flutuando no centro. A matemática fechava redonda. A geologia oficial ria-se. Mas os dados não negam. Em 1973, uma explosão controlada no módulo da Apollo 17 gerou ondas que atravessaram o satélite de lado a lado. Quando regressaram, conservavam a forma, quase sem dispersão, como se tivessem viajado por um tubo de aço inoxidável. Os cientistas chamaram alta qualidade fator Q. Eu chamo parede de lata. A mesma assinatura aparece em navios, em depósitos de submarino, em tanques de lançamento de foguete. A Lua, parece, é uma cápsula. Fui atrás dos astronautas. Encontrei Alan Bean numa feira de arte em Houston. Vendia quadros com poeira lunar misturada na tinta. Perguntei-lhe se ouvira o som quando o módulo caiu. Ele parou de pintar, fitou-me os olhos azuis. O barulho veio pelas botas, confessou. Senti o chão a vibrar como se fosse lata de biscoito. Não dissemos nada na época. Pensamos que fosse coincidência. Deu-me um pincel como lembrança e afastou-se, mas o tremor na voz ficou comigo. Outro encontro. Edgar Mitchell, em conferência de ufologia. Subi ao palco durante o intervalo. Mostrei-lhe o gráfico das ondas. Ele sorriu, baixou a voz quase a um sussurro. Sabemos que o interior não é homogêneo. Há quem diga que foi construído para ser habitável. Não deu nomes, mas apontou para o céu, como quem aponta para a porta escondida. Voltei aos mitos. Os maias falavam de um tantã celeste que tocava quando os deuses passeavam. Os japoneses tinham o tambor de taiko, que o primeiro deus teria batido para criar ilhas. Dizem que o som ecoa ainda, mas só os loucos ouvem. E os aborígenes australianos contam que a lua é um tambor de madeira pendurado e que quando o vento cósmico passa, ela range. Todas as culturas descrevem o mesmo instrumento, kokioku que vibra. Talvez a memória coletiva não seja fantasia, mas registro de quando o céu era mais perto. Montei, então, um pequeno laboratório no porão. Comprei uma esfera de aço de 50 centímetros, fiz-lhe um furo, coloquei dentro uma campainha de bicicleta. Depois, cobri a bola com argila e pedra britada. Sequei ao sol, depois ao forno, até obter uma crosta dura. Convidei os amigos para toque à lua. Quando bateram com o martelo na crosta, a campainha soou abafada, mas soou. O som viajava pela argila, encontrava a liga metálica, reverberava, voltava. O oscilógrafo mostrou a mesma assinura das missões Apollo. Os amigos empalideceram. Um deles, professor de física, disse apenas: "Reproduziste a lua na garagem." A descoberta fez-me perder o sono. Peguei no volante, dirigi até o deserto do Arizona, onde as areias ecoam como instrumentos. Caminhei de noite, bati 2 pedras uma contra a outra, ouvi o retorno. Seco, curto, morto. Depois, ergui os olhos para a lua cheia e pareceu-me ouvir lá longe o mesmo baque que ouvira na fita. O deserto inteiro servia de câmara de ressonância, amplificando o tambor celeste. Fiquei ali, horas, a bater pedras no chão, a escutar o eco que não devia existir, até as sentinelas me expulsarem. Regressado a casa, escrevi a um antigo engenheiro da Grumman, empresa que construiu o módulo lunar. Ele respondeu com um e-mail curto. Quando testávamos a fuselagem, batíamos com martelo. O som que gravamos nos laboratórios é idêntico ao que ouvimos da Lua. Não é coincidência. Anexou um ficheiro áudio. Abri, comparei com o meu. Sobreposição perfeita. A NASA, parece, testou a resistência do satélite sem perceber que estava a testar a própria natureza do satélite. A imprensa ignora. Os jornais falam de sismos naturais, de interior parcialmente derretido, mas nunca explicam por que as ondas se comportam como dentro de garrafa de champanhe. Eu ligo para redações, ofereço gráficos, desligam na cara.
A verdade é incômoda. Aceitar que a Lua ressoa como metal é aceitar que pode ter sido forjada. E isso derruba a história oficial do Sistema Solar como um baralho de cartas molhadas. Mesmo assim, registro tudo. Crio pastas, arquivos, backups na nuvem. Um dia, talvez, quando a primeira colônia lunar abrir um buraco e encontrar parede de aço polido, alguém se lembrará dos gráficos que hoje chamam anomalia. Talvez leiam estas linhas e percebam que já se sabia, só que ninguém quis ouvir o sino a tocar. Enquanto isso não acontece, fico na varanda, olho para o disco prateado e espero o próximo sismo. Quando ele chega, e chega sempre, fecho os olhos, deixo a vibração subir pelos ossos e ouço, lá no fundo, a campainha de um deus mecânico a chamar para a missa. A liturgia é silenciosa, mas o altar é real, feito de liga que não enferruja, moldado por quem calculou a espessura exata para que o som percorresse o globo em 15 minutos exatos, nem mais, nem menos. E no fim da vibração, quando o gráfico regressa à linha plana, resta-me a certeza. A Lua não é um mundo, é um instrumento. E enquanto a humanidade se debate em guerras e dívidas, ele toca, lá no alto, a mesma nota que ensaiou há 1.000 milhões de anos, aguardando o momento em que alguém, finalmente, levante a cabeça e pergunte: quem compôs esta sinfonia de metal? A calculadora rangia, como se protestasse contra o que eu lhe pedia. Eu queria saber a probabilidade de um satélite ter exatamente 350.000 quilômetros de diâmetro, orbitar a exatos 384.495 quilômetros de distância e ainda assim parecer do mesmo tamanho que o Sol no céu. A máquina devolveu um número tão pequeno que cou inteiro na tela: 0,25 elevado a menos 15. Em outras palavras, impossível. Mesmo assim, a Lua está lá, suspensa como quem ri da estatística. Comecei a sentir o peso desse riso numa noite de observação no deserto de Atacama. O ar era tão seco que as estrelas pareciam lâmpadas acesas com fósforo. Eu guiava o telescópio de 25 centímetros para registrar um eclipse parcial de Sol, que aconteceria ao amanhecer. Quando o disco lunar começou a roçar o solar, percebi. Coincidência perfeita. O Sol tinha 1.392.000 quilômetros de largura, a Lua 3.480. A diferença é de 400 vezes. A distância entre nós e o Sol é 400 vezes maior do que a distância até a Lua. Resultado: ambos parecem ter a mesma moeda de 10 centavos no céu. Se a Lua fosse um pouco maior, um pouco mais perto, ou um pouco mais longe, os eclipses não existiriam. E sem eclipses, não teríamos medido a luz estrelada que atravessa a atmosfera solar, nem descoberto o hélio, nem calibrado relógios atômicos. A ciência inteira balança-se numa coincidência que a matemática chama de acidente. Fui atrás do homem que primeiro notou o acidente. Chama-se William H. Pickering, astrônomo da Harvard, 1903. Encontrei seu caderno de campo numa estante da biblioteca do Observatório de Harvard, entre pastas empoeiradas. A tinta estava desbotada, mas os números ainda cortavam o papel. Se o diâmetro aparente variasse mais que 0,02 graus, a estabilidade orbital destruiria a precessão terrestre. Se variasse menos, os oceanos não teriam maré suficiente para aquecer as costas dos continentes. Pickering concluiu: a Lua parece ajustada com regra de precisão. Ao lado, rabiscou uma carinha feliz, como quem faz uma piada que ninguém mais vai entender. A piada virou pesadelo quando calculei o que aconteceria se a Lua estivesse apenas 50.000 quilômetros mais longe. A maré cairia para 1/3 da força atual. Retrações e avanços deixariam de existir. A vida marinha,
que depende do bombeamento de nutrientes entre costa e mar aberto, perderia motor. A cadeia alimentícia do oceano quebra-se em menos de 1 milhão de anos. Sem o oceano respirando, a atmosfera perde oxigênio. E sem oxigênio, não há nenhuma história para contar. Em outras palavras, se a Lua não estivesse exatamente onde está, eu não estaria aqui a falar para o microfone, e você não estaria a ouvir. A probabilidade de existirmos é o mesmo 0,25 elevado a menos 15. E ainda assim, aqui estamos. No dia seguinte, fui visitar o radar de Goldstone, no deserto da Califórnia. Eles medem a distância Terra-Lua a cada segundo, disparando lasers nos espelhos deixados pelos astronautas da Apollo. O técnico de plantão, um sujeito magro que mastigava chiclete sem açúcar, mostrou-me a tela. 384.495 mil metros, com variação de 30 centímetros por ano. Perguntei se aquilo era normal. Ele deu de ombros. A Lua está a afastar-se 3 centímetros por ano. Dentro de 500 milhões de anos, não haverá mais eclipses totais. Parecia pouco, mas o gesto dele era de quem vê um relógio a contar regressivamente para algo que não pode ser evitado. 3 centímetros por ano é o mesmo que dizer: o fio que nos segura está a desfiar-se fio a fio e ninguém pode coser de volta. Voltei para casa com as mãos a tremer. Peguei num fio de linha, medi 3 centímetros, cortei, guardei num envelope. Cada ano acrescento outro fio. Quando a pilha chegar aos 3.865 fios, a distância que falta para o fim dos eclipses, guardarei o maço numa caixa de sapato e enterrarei no jardim. Será o funeral da coincidência. Mas até lá, ainda posso aproveitar o espetáculo. E enquanto isso, faço perguntas que não cabem em artigos científicos. Pergunto, por exemplo, por que a Lua se alinha também com Vênus? Quando o planeta está em conjunção inferior, o seu diâmetro aparente é exatamente metade do da Lua. Isso permite que astrônomos amadores fotografem ambos no mesmo campo de visão, comparando fases e tamanhos. A coincidência serve de bússola para calibrar telescópios caseiros. Se os números fossem ligeiramente diferentes, a calibração falharia. Mas não falha. É como se alguém tivesse colocado 2 olhos no céu, de tamanhos diferentes, para que possamos medir distâncias com uma régua improvisada. Pergunto também por que a órbita lunar é quase circular. Satélites naturais de outros planetas, os de Marte, por exemplo, têm órbitas alongadas, exóticas. A nossa não. A excentricidade é de apenas 0,054. É tão pouco que, se a trajetória fosse uma estrada, poderíamos conduzir de olhos fechados, sem sair do asfalto. Para um corpo formado por colisões caóticas, isso é o mesmo que jogar dardos vendado e acertar em cheio no centro durante 4.000 milhões de anos seguidos. A probabilidade disso acontecer, por acaso, volta a ser 0,25 elevado a menos 15. Mas acontece. Acontece todas as noites lá fora, sem que precisemos agradecer. E então, chega a madrugada. Apago as luzes, sento no degrau da porta, deixo o céu escorregar para dentro dos olhos. A lua, cheia, paira exatamente onde deve estar, para que eu veja o contorno do sol, ainda por nascer atrás das montanhas. Durante 67 minutos, o disco lunar encosta-se ao solar, encaixando como tampa de panela. Quando o último diamante de luz desaparece, ouço, ou imagino ouvir, um estalo metálico, como se 2 esferas de aço se tocassem. É o som da engrenagem que fecha. E no instante em que a sombra cobre a terra, percebo. A engrenagem não foi fabricada por nós. Foi deixada ali, ajustada, calibrada, testada. E se um dia ela falhar, não será por desgaste. Será porque alguém decidiu que já deu.
Volto para dentro, guardo o binóculo, apoio a cabeça na almofada. Ainda consigo ver o halo avermelhado do eclipse através da janela. Penso nos 3 centímetros por ano, no fio de linha na gaveta, na probabilidade que não cabe na calculadora. Penso que, se a lua foi colocada, quem a colocou sabia de cor a tabela de medidas. Sabia que precisava de um satélite com 3.480 de diâmetro, a 384 mil de distância, para que a vida tivesse marés, eclipses, calendários, mitos, poesia. Sabia que, sem esse círculo perfeito, o relógio biológico não teria ponteiros. E, sabendo tudo isso, decidiu arriscar. Arriscou pôr o relógio a funcionar, entregou a chave à Terra e foi-se embora. Talvez esteja ainda por aí, a observar se conseguimos manter o mecanismo a andar. Talvez esteja a contar os 3 centímetros por ano. Talvez tenha reserva de peças sobressalentes. Talvez esteja apenas a esperar que a engrenagem pare para vir buscar o que foi emprestado. Enquanto isso não acontece, eu continuo a acumular fios de linha na gaveta. Cada fio é um ano de graça. Cada fio é um lembrete de que estamos vivos graças a um 0,25 elevado a menos 15. E quando o vento entra pela janela e balança a cortina, consigo ouvir, muito de leve, o som do círculo a girar no céu, como quem roda uma chave dentro de uma fechadura. A fechadura chama-se vida. A chave chama-se lua. E a mão que a gira, bem, a mão ainda não se apresentou. Mas quando o fizer, reconhecerei a pegada. Será daquele que sabe medir distâncias com a precisão de quem constrói relógios para o universo inteiro. A noite em que ouvi 3 luas pela primeira vez, estava deitado no chão de terra de uma aldeia perdida no meio do Cáucaso. O fogo crepitava, as mulheres cantavam em cirílico antigo, e o ancião, um homem de barba branca como neve de inverno, apontou para o céu e disse, num murmúrio que parecia vir do próprio vento: antes desta houve outra, e antes da outra houve uma terceira. A que brilha agora é a sobrevivente. Eu ri, claro, porque o céu só mostrava uma. Mas ele não riu. Apenas ergueu a mão, fechou os dedos como quem segura uma maçã invisível e acrescentou: a verdade não é o que se vê, mas o que se lembra. Desde então, a memória começou a me perseguir como um cão que não quer carona, mas dono. Voltei para Lisboa, mas as vozes continuavam. Em sonhos, ouvia nomes que não conhecia. Celski, Lumé, Tritava. Acordava com a língua doendo, como se tivesse falado línguas que não eram minhas. Fui atrás de mitos, como quem vai atrás de parentes desaparecidos. E descobri que quase todas as culturas, antes de escrever, falavam em luas que já não estão lá. Os gregos, por exemplo, tinham a história de Selene, a deusa que atravessava o céu num carro prateado. Mas Hesíodo, num canto esquecido dos trabalhos e dias, menciona as irmãs de Selene que foram tragadas por um céu mais velho. Ninguém traduz isso direito. Os manuscritos originais usam a palavra katapiiti, que significa enterrou-as debaixo. Debaixo do quê? Do tempo? Do espaço? Ou debaixo da própria lua que ainda resta? Fui a bibliotecas que fedem a mofo e café frio. Encontrei um texto, etrusco, traduzido por um padre que morreu na cadeia durante a Inquisição. Ele escreveu numa margem: os deuses fizeram 3 luas para equilibrar a terra. A primeira era pequena e rápida. A segunda era do tamanho do coração dos homens. A terceira era fria e perfeita. Quando os homens começaram a olhar para cima com desejo, as luas começaram a cair. A frase seguinte está riscada com tinta grossa, mas ainda dá para ler. A que resta é a casca da terceira. As outras 2 foram quebradas e viraram poeira que ainda paira na estratosfera. Parei de ler,
Olhei para a janela. A lua estava lá, redonda, calma. Mas pela primeira vez, pareceu-me uma máscara. E máscaras, como sabemos, escondem rostos que não querem ser reconhecidos. Viajei para a Islândia. Lá, os anciões ainda contam a saga de Mundilfari, o ferreiro que teve 2 filheres tão lindas que os deuses as roubaram. Uma virou o sol, a outra virou a lua. Mas há uma versão mais antiga, contada apenas em voz, perto das geleiras, onde o vento corta a cara como navalha. Nessa versão, Mundilfari tinha 3 filhas. A terceira, a mais nova, chamava-se Tungul. Ela não quis ser estrela, quis ficar com os pés na terra. Os deuses irritados partiram no meio. A metade que sobrou foi jogada ao céu como aviso. Quem não quer ser luz, será vigia. A outra metade, dizem os contadores de histórias, ainda está enterrada debaixo do glaciar Vatnajökull. Quando a geleira derreter, ela voltará a brilhar. E aí, o céu terá 2 luas outra vez. Fui ao glaciar. Caminhei com um guia que não falava, só apontava. Ele mostrou-me uma ravina, onde o gelo é negro, não branco. Disse que o negro é poeira antiga, talvez de rocha, talvez de ossos. Cavei com as mãos até sangrar. Encontrei um fragmento que não era gelo. Era pedra, mas leve, como cortiça. Tinha ranhuras perfeitas, como se tivesse sido parte de uma esfera maior. Guardei-o no bolso. À noite, sob o luar, o fragmento cintilou. Não refletiu a luz. Devolveu-a como espelho. Era pedra que já fora lua. Em África, os Zulus falam de Ngai, o Criador, que pendurou 3 pedras no céu para que os homens não esquecessem quem mandava. Uma caiu e virou ouro, outra caiu e virou ferro, a terceira ficou. Quando perguntei a um velho sacerdote por que só vemos uma, ele riu, mostrou os dentes brancos e disse: "Vocês europeus só olham com olhos, mas nós ouvimos, e ouvimos as outras 2 ainda a girar, fazendo barulho de osso a bater em osso." Ele bateu 2 pedras uma na outra. O som ecoou, alto, agudo. Depois apontou para o céu. "Escuta." Eu escutei. Nada. Mas quando fechei os olhos, senti uma vibração no peito, como se o coração batesse fora do corpo. Voltei para casa com a cabeça a ranger. Comecei a colecionar mitos como quem coleciona moedas antigas. Encontrei uma lenda maia que fala de Ixchel, a deusa que teve 3 rostos. Quando o terceiro rosto foi quebrado, as pedras foram lançadas ao céu e viraram guardiães noturnos. Os astecas, por sua vez, registravam que a lua atual é a 4ª tentativa dos deuses de nos dar luz sem queimarmos. As 3 anteriores fundiram-se com o mar, o que, se pensarmos, pode ser uma forma poética de dizer que caíram e foram engolidas pela crosta terrestre. E se não for poesia? E se de facto já houve 3 luas, e a que brilha agora é a última, a sobrevivente, a que foi colocada ali com cuidado para tapar o buraco que as outras deixaram? E se a poeira que encontramos nos glaciares, nos desertos, no fundo do mar, for o cadáver das irmãs que não aguentaram o peso de serem vistas? Uma noite, em observatório abandonado nos arredores de Coimbra, encontrei um caderno de um astrônomo de 1900 e poucos. Ele escrevia: "Hoje, ao fotografar a lua cheia, captei 2 imagens sobrepostas. Uma é a lua que todos veem. A outra, mais transparente, parece uma lua menor, deslocada 2 graus para oeste. Não é reflexo, não é falha do vidro. Será a lua morta que ainda não desistiu de girar?" O caderno termina abruptamente. A última frase está apressada: "Se eu desaparecer, procurem na gaveta do telescópio. Não é lente, é osso." Abri a gaveta. Dentro, embrulhado em pano de linho, estava um fragmento branco, leve, com a forma de meia-lua. Não era osso, era cerâmica. Mas não era cerâmica humana.
Tinha micro-ranhuras que, sob o microscópio, formavam constelações: Órion, Andrômeda, Pleiades. Alguém gravou o céu num pedaço de lua antiga e deixou-o lá, como quem guarda a chave de casa. A partir desse dia, comecei a sonhar em sequência. No primeiro sonho, estou num campo escuro. Vejo 3 luas no céu. Uma é vermelha, outra é azul, a terceira é prateada. A vermelha cai, explode em poeira. A azul fica maior, maior, até me cobrir. A prateada fica parada, a observar. No segundo sonho, estou dentro da lua prateada. É oca. Há janelas. Pelas janelas vejo a terra a tremer, a chorar, a esquecer. No terceiro sonho, sou eu quem segura a lua com as mãos. Ela é fria, mas não pesa. Eu coloco-a no céu, como quem pendura um quadro. Depois, apago as estrelas e vou-me embora. Quando acordo, tenho as mãos dormentes, como se tivessem segurado algo que não pertence a este mundo. Contei os sonhos a um psiquiatra. Ele disse: símbolos arquetípicos. Contei a um xamã. Ele disse: memórias que não são tuas. Contei a um velho que vende sardinhas na praia. Ele disse: as luas são como mulheres. Umas ficam, outras partem, mas todas deixam filhos na cabeça dos homens. Foi então que percebi. A lua que vemos é a mãe que ficou para criar. As outras 2 são as tias que partiram. Mas as crianças, nós, ainda ouvem as histórias, ainda guardam os ossos, ainda sonham com 3 rostos no céu. E enquanto sonharmos, as luas mortas continuam a girar, invisíveis, como recordações que não querem morrer. Por isso, quando olhares para o céu esta noite, pergunta não apenas o que vês, mas o que te falta ver. Pergunta por que a lua sempre mostra o mesmo lado, como quem esconde uma cicatriz. Pergunta por que os mitos em todo o planeta falam em 3. Pergunta, sobretudo, se a poeira que há no teu bolso, a que não é da terra, não será, afinal, a avó que voltou para casa, depois de séculos a viajar pelo espaço, trazendo na memória o som de um tambor que ainda não parou de tocar. O telefone tocou às 3 da manhã, um som seco que cortou o sono como vidro partido. Do outro lado, uma voz que parecia vir de dentro de um bunker respirou o meu nome 2 vezes antes de falar. Você quer as fitas? Vá ao prédio 7 da base Wright-Patterson. Leve um casaco e não diga meu nome. A linha morreu antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo. Mas eu já sabia. Alguém decidiu que era hora de a lua falar por si. Cheguei ao portão antes do sol, quando o asfalto ainda fumegava com o frio que vinha do outono do deserto. Um sargento de cabeça raspada pediu meu passaporte, rabiscou num formulário amarelo, depois apontou para um corredor iluminado por lâmpadas de sódio que deixavam tudo cor de ferrugem. No fim do corredor, uma porta de aço sem maçaneta. Ele bateu 3 vezes, a porta rangeu para dentro e eu entrei numa sala que cheirava a fita magnética velha e café frio. Sobre a mesa, 7 bobinas de metal, cada uma com uma etiqueta datilografada. Apollo 11, voz interna, canal 3. Apollo 14, conversa privada, orbita oculta. Apollo 17, gravação não catalogada, hora 03:17, GMT. O homem que me aguardava usava óculos de aro metálico e uma expressão de quem já não dormia há décadas. Escute tudo, ele disse. Depois decida se quer continuar a olhar para o céu da mesma maneira. Coloquei a primeira bobina no gravador. A fita chiou. Depois abriu um silêncio que parecia um poço. De repente, uma voz que eu reconheci de televisões antigas, Neil Armstrong, mas sem o tom calmo dos comunicados oficiais, falava rápido, quase ofegante. Houston, temos uma estrutura à frente. Parece uma placa inclinada, refletindo o sol. Não está na cartografia. Repito, não está na cartografia. E tem ângulos, repete, ângulos perfeitos. 1 segundo de estática. Depois outra voz, mais rouca, talvez de Buzz.
Está fria aqui, mais frio que devia. Estou a ver sombras duplas. Não faz sentido. O canal abafou, mas antes de cortar, ouvi Armstrong sussurrar. Não é natural. Alguém colocou isto aqui. A segunda fita começou com um estalo de microfone, como se alguém tivesse tapado a cápsula com a mão. Era de 1971, da Apollo 14. Shepard e Mitchell estavam do lado oculto, fora do alcance direto da Terra. A voz de Mitchell tremia. Estou a olhar para uma abertura. Parece uma entrada. Mede pelo menos 30 metros. O interior é negro, mas há reflexos metálicos. Se isto for uma caverna, é muito reta. Houston, podem ouvir? A resposta veio distante, cortada por ruído. Copiem, estamos a perder sinal. Depois só ouvi respiração pesada e o som de gravilha a ser pisada. Mitchell voltou a falar, agora quase num murmúrio. Sinto o cheiro de soldadura. Não devia haver cheiro aqui. A fita terminou num zumbido agudo, como se alguém tivesse desligado o gravador à pressa. A terceira bobina era diferente. Não vinha de uma missão Apollo, mas de uma gravação de terra, feita em 1968, antes de Armstrong pisar o solo. A etiqueta dizia Projeto Sentinel, gravação classificada, voz do Dr. Robert Harrington. Harrington era astrônomo do Observatório Naval do Zemo-Marskaya, famoso por calcular a órbita de Netuno. Na fita, a voz dele soava cansada, como se estivesse a ler um relatório que ninguém queria ouvir. Confirmamos a anomalia gravitacional na posição Lagrange L1 entre Terra e Lua. Objeto de massa considerável, mas sem reflexão óptica. Movimento sincronizado com a Lua. Se for artificial, tem pelo menos 50 mil anos. Recomendo sigilo absoluto. A população não está preparada para saber que o satélite não está sozinho. A fita estalou e ficou muda. Olhei para o homem dos óculos. Ele fitou o chão. Harrington morreu de câncer 2 anos depois. Antes de morrer, pediu para queimarem seus papéis. Sobrou só isto. Coloquei a quarta bobina. Era curta, apenas 3 minutos. Data de 1976. Voz feminina, identificada como Sra. Sarah Turner, analista de rádio, NSA. Ela lia números, uma sequência que parecia sem sentido. Frequência 1.618 GHz, modulação em espiral, repetição a cada 29,5 dias. Fonte: centro da Lua. Não coincide com nenhum fenômeno natural. Parece mais um sinal de teste, como se alguém verificasse se ainda conseguimos ouvir. A voz quebrou no fim, como se a própria mulher não acreditasse no que dizia. Guardei a fita com cuidado, senti o peso de cada número. 29,5 dias é o período sinódico da Lua. A mensagem era um eco do nosso próprio calendário. A quinta fita veio com um aviso escrito à mão. Não ouça sozinho. Ignorei. Era de 1984, uma gravação feita por um técnico da estação de rastreio de Parkes, na Austrália. O homem falava sussurrando, com medo de ser ouvido. Estávamos a apontar para a Lua durante uma missão secreta da Força Aérea. Não era Apollo, não era Skylab. Chamavam de Projeto Reflexo. Vi uma sombra a atravessar o disco lunar, muito rápida, depois desapareceu. Mas o radar apanhou. Objeto de 200 metros, forma triangular, sem assinatura térmica. Depois disso, apagaram as fitas. Eu guardei esta cópia dentro de um saco de arroz. Se alguém souber, nego tudo. A voz sumiu num pigarro. O homem deve ter engolido o medo com o resto da vida. A sexta bobina era diferente. Não era áudio, mas uma gravação de vídeo desprovida de imagem, só som. Data de 1992, da missão Clementine, supostamente civil. O que ouvi parecia um diálogo entre 2 pilotos, mas os códigos eram militares. Estamos a passar o Polo Sul. Vejo estruturas geométricas sob o gelo. Parecem torres, repetem torres. Altura estimada, 2 quilômetros. Superfície refletiva, não é gelo.
Houston, podemos descer? A resposta veio seca. Negativo, continua em trajetória. Isto não existe. O canal apagou. Guardei a fita dentro do casaco. Senti o coração a bater no mesmo ritmo daquelas torres que ninguém quer ver. A 7ª fita era a mais curta, mas a que mais me fez suar. Apenas 30 segundos. Voz de um homem que não se identificou. Gravado em 2001, durante um eclipse total. Quando a sombra cobriu a lua, vi luzes por baixo do disco. Não eram reflexos. Eram luzes de dentro, como janelas. A lua não é sólida. Repito, a lua não é sólida. Alguém está lá dentro. O tom era de quem acabara de encontrar a porta do porão aberta e não ousava descer. Quando o gravador parou, o silêncio da sala pareceu pesar toneladas. O homem dos óculos tirou um maço de papéis de dentro de uma pasta. Entregou-me sem olhar. Relatórios médicos, ele disse, dos astronautas que voltaram. A maioria desenvolveu leucemia, distúrbios neurológicos, síndrome do sono REM fragmentado. Dizem que é radiação cósmica, mas os números não fecham. A dose que receberam não justifica o desgaste. Acho que foi o que viram. Acho que a lua os marcou. Ele fechou a pasta, deu meia volta, caminhou até a porta. Antes de sair, murmurou: "Não volte aqui. Se ouvir passos atrás de si, corra." Fiquei sozinho com as bobinas e os papéis. Li até amanhecer. Li sobre sonhos recorrentes de crateras que sangram luz, sobre vozes que chamam pelo nome dos astronautas quando estão sozinhos no carro, sobre a sensação de que algo os segue na rua. Li sobre Armstrong, que durante anos se recusou a falar em público da missão e que, numa entrevista perdida, teria dito: "Há coisas lá em cima que não pertencem a nenhuma nação, e elas não gostam de serem incomodadas." Guardei tudo numa mochila preta, saí pela porta dos fundos, atravessei o campo de relva queimada pelo inverno. Quando cheguei ao carro, o céu começava a clarear. Olhei para a lua, que ainda pendia pálida no oeste. Pareceu-me mais fina, como se fosse uma lâmina. Perguntei em voz alta: "Vocês estão a ouvir?" Não houve resposta, mas o vento parou de repente, e durante 3 segundos não ouvi nada, absolutamente nada, como se o mundo aguardasse que eu assinasse um recibo que não podia ver. Conduzi 8 horas sem rádio, sem música, só o zumbido dos ouvidos a recordar as vozes das fitas. Quando parei para abastecer, vi no retrovisor um homem de casaco cinzento a olhar para mim do outro lado da bomba. Ele não piscou, não se mexeu. Quando voltei a olhar, já não estava lá. Talvez fosse o cansaço, talvez não. Mas percebi que, a partir daquela noite, eu já não era apenas ouvinte. Tornara-me mensageiro. E a mensagem era simples: a lua fala, mas quem a colocou lá prefere que não entendamos a língua. Desde então, guardo as bobinas numa caixa de madeira de cerejeira, trancada com fechadura de cofre. Às vezes, quando a casa fica quieta demais, ouço-as a ranger por dentro, como se as vozes quisessem sair. Nunca mais as pus no gravador. Não preciso. A fita continua a correr na minha cabeça, repetindo a mesma frase que Armstrong murmurou sem querer: "Não é natural." E eu acrescento em voz baixa, para que só as paredes ouçam: "Nunca foi." A luz do abajur refletia-se no vidro da janela, como um olho que não queria piscar. Eu segurava o fragmento de cerâmica que trouxera do Vatnajökull, aquele pedaço de lua antiga com estrelas gravadas, e sentia-o esquentar-se contra a pele, como se recordasse o lugar de onde viera. Não era frio, nem quente, era pulsação. Fechei os olhos e, pela primeira vez, não vi escuridão. Vi um espelho redondo, maior que continentes, suspenso no vácuo, a brilhar com a luz de sóis que já não existiam. No centro do espelho,
uma fenda em forma de olho humano. Do outro lado, alguém observava. Não sei quem. Sei que me viu antes de eu nascer. Quando abri os olhos, estava deitado no chão do observatório abandonado de Coimbra, com o caderno do astrônomo sob a cabeça, como travesseiro. A lua cheia entrava pela clarabódia e projetava no teto um círculo perfeito de sombra e luz, como um relógio sem ponteiros. Levantei-me, segurei o fragmento ao alto e aproximei-o do feixe. A sombra projetada no teto não era de uma meia-lua, era de um rosto. Olhos, nariz, boca. Um rosto que me fitava. Baixei o braço. O rosto desapareceu. Levantei-o outra vez. Voltou. Percebi que não era sombra, era recorte. Alguém há muito tinha esculpido um rosto na lua, e a terra, ao girar, passava por ele como quem passa por uma fotografia desbotada no corredor de uma casa abandonada. Fui atrás de espelhos, não de vidro, mas de pedra. Comecei pelos menires de Salisbury. Durante 3 noites seguidas, fiquei de costas para Stonehenge, de frente para a lua, a observar o alinhamento. Quando a lua atingiu o ápice, o monumento pareceu desligar-se do chão. As sombras das pedras esticaram-se, uniram-se, formaram uma via láctea terrestre que apontava para o disco prateado. Perguntei ao guarda noturno se ele já vira aquilo. Ele assobiou, disse que era só reflexo. Mas reflexo de quê? Não havia luz artificial, nem carros, nem lanternas. Só a lua. A lua a refletir-se nas pedras, e as pedras a devolverem a imagem para o céu, como se fossem espelhos partidos de um mesmo espelho original. Compreendi que a Terra inteira é um quebra-cabeças de espelhos antigos. Fui a Malta, às catacumbas de Hal Saflieni. Lá embaixo, onde o silêncio pesa como manta molhada, há uma câmara oval chamada o Oráculo. Os arqueólogos dizem que servia para rituais de adivinhação. Eu digo que servia para ouvir. Coloquei o fragmento de cerâmica no centro da câmara, acendi uma vela, fechei a porta. O eco veio rápido. Não era o meu eco. Era uma voz, feminina, num dialecto que não conhecia, mas entendi. Devolve-nos o que ficou. Quando saí, tinha a palma da mão marcada com o desenho das estrelas do fragmento. As estrelas tinham mudado de sítio. Estavam agora em posição que só será real daqui a 12.000 anos. A voz falava do futuro. A lua, afinal, não reflete o passado. Projeta o que ainda vai ser. Em Kandy, no Sri Lanka, encontrei um espelho de bronze polido guardado dentro do relicário do Templo do Dente. Os monges dizem que reflete a alma de quem olha. Eu olhei. Vi a lua. Não vi o meu rosto. Vi a lua com 2 crateras a mais, crateras que ainda não existem. Perguntei ao monge o que significava. Ele respondeu: a lua que vês é a que será quando tu já não fores. Perguntei se a lua era um espelho. Ele sorriu. Não, é um recibo. Quem a colocou guardou a cópia. A original está no outro lado. Fui atrás do outro lado. Comecei pelos mapas antigos, os que já copiara nos mosteiros. Sob a luz de uma lanterna de petróleo, alinhei todos os desenhos lunares que encontrara. Ávila, Florença, Veneza, Lisboa. Quando sobreponho os pergaminhos, as manchas coincidem perfeitamente, mas há um vazio comum. Todos deixam um círculo em branco, na região do Mar da Tranquilidade. É como se soubessem que ali haveria algo que não deveria ser desenhado. Um buraco, um espelho partido, um lugar onde o reflexo falha. Na biblioteca do Vaticano, um guarda de olhos verdes deixou-me entrar depois de lhe mostrar o fragmento. Disse que reconheceu a estrela gravada. É a mesma que aparece num mosaico do século IV na catacumba de São Calixto. Levou-me a um corredor estreito. Abriu uma gaveta de madeira de lei. Dentro havia um disco de obsidiana polida, do tamanho da minha mão. É o Speculum Lunae.
murmurou. O espelho da lua, usado pelos primeiros pais da igreja para ver o que não devia ser visto. Segurei o disco. A sala inteira refletiu-se nele, mas invertida. O teto embaixo, o chão em cima, e no centro, a lua. Não a lua de fora, mas outra, menor, mais escura, com as crateras a brilharem como se fossem filamentos de lâmpada. Quando olhei mais de perto, vi a terra refletida no centro da lua refletida. E dentro da terra, outra vez a lua. E assim sucessivamente, até a imagem se tornar um ponto que doía nos olhos. Entreguei o disco de volta. O guarda disse: "Cuidado. Quem olha demasiado para o espelho acaba por ver quem o fabricou." Fugi, mas a imagem ficou. Durante semanas viajei de comboio, de barco, de carona, sempre com o fragmento no bolso. Em cada janela, em cada lago, em cada copo de água, via a mesma sequência. Lua, terra, até ao infinito. Até que, numa noite sem estrelas no deserto de Gobi, compreendi: a lua não é um espelho. É um espelho partido. Cada fragmento que dela se soltou, meteoritos lunares, poeira, microesferas de vidro, é um pedaço de reflexo que caiu na Terra. Nós, humanos, somos os pedaços. Somos nós que refletimos a luz que não nos pertence. Somos nós que, ao olhar para a lua, na verdade, ao olhar para nós mesmos no futuro, no passado, num tempo que não é tempo. Na Mongólia, encontrei um xamã que me fez sentar dentro de uma tenda de feltro. No centro, um espelho de mercúrio líquido numa tigela de ferro. Ele soprou. O mercúrio ondulou, formou ondas. As ondas tornaram-se crateras. As crateras tornaram-se olhos. Os olhos piscaram. Perguntei quem estava do outro lado. O xamã respondeu: "Quem colocou a lua guardou a chave dentro de ti. Quando estiveres pronto, abrirás a porta." Perguntei como saberia que estava pronto. Ele apontou para o fragmento que eu segurava. Quando a estrela que aí tens coincidir com a estrela que falta no céu, a porta abre-se. Voltei a Portugal. Espalhei todos os mapas, todos os fragmentos, todos os pedaços de espelho que ia colecionando. Sob a luz de uma lua cheia de verão, alinhei tudo no chão do observatório abandonado. A sombra projetada formou um rosto perfeito. O meu. Mas não era o meu de agora. Era eu com 1000 anos, barbas brancas, olhos fundos. Estendi a mão. A sombra fez o mesmo. Quando toquei a sombra, o chão vibra. Não foi sismo, foi despertar. O fragmento de cerâmica começou a girar sobre si mesmo, como um peão. A sombra do meu rosto começou a falar: "Devolve-nos o que ficou." Perguntei o que era. A sombra respondeu: "A memória. A memória de que fomos nós que a colocamos ali. E de que agora é tempo de a ir buscar." A lua então apagou-se. Não foi eclipse, foi apagão. Durante 7 segundos, o disco prateado desapareceu do céu. As estrelas continuaram lá, mas sem a luz que as tornasse visíveis. Durante 7 segundos, o mundo esteve sem reflexo. Quando a lua voltou, o fragmento tinha desaparecido. No seu lugar, no chão, ficara um espelho redondo, do tamanho da minha palma, feito de um metal que não reflete luz, mas absorve som. Quando me aproximei, ouvi o tambor lunar, o sino metálico, a voz do xamã, o canto das mulheres do Cáucaso, o sopro do vento no deserto, o mar a bater na areia. Tudo dentro de um disco do tamanho de uma moeda. Levantei-o. Coloquei-me de frente para a lua. O disco mostrou-me o outro lado. Não há outro lado. Só a Terra, invertida, a olhar para si própria, eternamente. Compreendi, então, que a lua é um marcador. Não um marcador de fronteira, mas de tempo. Quem a colocou ali não queria marcar território. Queria marcar o momento em que a Terra estaria pronta para se ver de fora.
O momento em que os pedaços de espelho, nós, se juntassem outra vez e formassem o espelho original. O momento em que a memória, dispersa em mitos, em mapas, em fragmentos de cerâmica, voltasse à casa. E quando isso acontecer, a lua não brilhará mais. Será a vez da terra refletir. E quem estiver do outro lado, quem quer que tenha colocado o espelho no céu, verá finalmente a sua própria imagem e reconhecerá: somos nós. Sempre fomos. O motor do jipe ranger na subida como um cão velho a roer o próximo osso. Eu conduzia com uma mão só. A outra segurava o pedaço de cerâmica que trouxera do Vatnajökull, aquele meio-lua fria que vibrava ao toque, como se quisesse saltar para fora do bolso e subir sozinha para o céu. Era madrugada de domingo, a estrada nacional vazia, e eu ia a caminho do único sítio onde ainda havia gente que ousava falar alto sobre o que viria depois da verdade. O antigo silo de missões da base de Santa Maria, nos Açores, convertido em arquivo climático, mas que na realidade servia de abrigo a uma equipa de engenheiros que ainda não tinham perdido a licença de sonhar. Quando lhes telefonara, dias antes, a voz de um tal doutor Araújo, baixa, rouca, com sotaque açoriano que parecia arranhar o fio, dissera-me: traga o fragmento. Se for o que pensamos, vamos precisar de si para abrir a porta. E se não for, pelo menos teremos testemunhas para quando o mundo começar a ranger. Entrei no silo ao cair da tarde. A lâmpada de vapor de sódio acendeu-se sozinha, projetando uma luz amarela que me fez lembrar as câmaras onde guardam papéis que ninguém quer ver. No centro, uma mesa de aço, e sobre ela, um projector de hologramas que parecia ter sido roubado a um museu dos anos 90. Em torno, 4 rostos: Araújo, a engenheira Fátima, o técnico de radar Rui e uma mulher que não se apresentou, mas que usava um distintivo da Agência Espacial Europeia com o logótipo riscado à tinta. Araújo não perdeu tempo. Pegou no meu fragmento, colocou-o sob um feixe de luz infravermelha, e o holograma explodiu num mapa de linhas que eu já conhecia. As constelações gravadas na cerâmica, mas agora animadas, a girar, a fechar-se como uma engrenagem. A voz da mulher estrangeira soou seca. É uma chave, e o buraco é do lado de lá. Percebi então que não estávamos ali para falar de teorias. Estávamos ali para decidir o dia em que a teoria deixaria de caber na boca da Terra. Araújo explicou com voz pausada que os dados de gravidade recolhidos pela sonda Grail em 2012 mostravam uma anomidade no centro da Lua que crescia 3 milímetros por ano, uma cavidade em espiral, como se alguém estivesse a desenrolar um parafuso por dentro. A espiral coincide com a rotação síncrona, disse ele apontando para o ecrã. Quando o furo chegar à crosta, a Lua vai começar a ranger, literalmente. O som vai ser ouvido na Terra. E quando isso acontecer, não vamos precisar de telescópios para provar que foi construída. A prova virá até nós, num bramido que durará 7 minutos. Fátima cruzou os braços. 7 minutos é o tempo que a maioria das pessoas leva a postar uma fotografia no Instagram. Vamos perder a atenção do mundo antes de conseguir dizer: desculpem, enganamos-vos durante 400 anos. A mulher do distintivo riscado abriu então uma pasta preta e espalhou fotografias sobre a mesa. Impressões em preto e branco, granuladas, datadas de 1968, mostravam o lado oculto da Lua com sombras que não eram de crateras. Era geometria, hexágonos, triângulos, uma ponte que parecia ter sido cortada por um gigante com formão. Estas imagens foram tiradas pelo Lunar Orbiter 3, versão nunca revelada. Enviamos para a imprensa na altura, mas a notícia morreu na sala de redação. O editor disse que o público não estava preparado para ver pontes no céu.
Ela bateu com o dedo na imagem maior. Quando a cavidade abrir, estas estruturas vão ficar expostas. A questão não é se o mundo vai acreditar. A questão é se vamos conseguir controlar o que vem a seguir. Rui, o técnico de radar, que até aí estivera calado, levantou-se e ligou um monitor velho que rangia como ventilador de autocarro. Mostrou uma gravação feita 2 semanas antes. Um sinal de rádio vindo do centro exato da Lua, a 1618 GHz. A mesma frequência que ouvira na fita da NSA. Mas agora o sinal estava modulado em código Morse. Rui traduziu em tempo real com voz trêmula. Atenção, terra, fase 2, preparar, porta, abrir, em 3 ciclos lunares. 3 ciclos lunares, 90 dias. Contei no calendário do telefone. Estava a 7 de outubro. A porta rangeria no dia 5 de janeiro do ano seguinte, uma segunda-feira, às 3 da manhã em Lisboa, meia-noite nos Açores. Fátima riu, mas era um riso que não queria ser gargalhada. Vai ser a pior segunda-feira de sempre. As pessoas voltam do fim de ano, abrem o e-mail e o céu começa a ranger. Vai haver quem pense que é o fim do mundo. E vai ter razão. Só que o fim não vem de uma vez. Vem aos bocados, como um mau dente a ser arrancado sem anestesia. Decidimos então montar um plano que soava a ficção científica barata, mas que era o único que tínhamos. Instalar microfones sísmicos de alta sensibilidade em 4 ilhas dos Açores, formando uma cruz que apontasse para o centro da Lua. Quando o som chegasse, aquele bramido que Araújo prometera, gravaríamos tudo e enviaríamos para todas as estações de rádio do planeta, ao mesmo tempo sem avisar governos. Se eles nos calarem, disse Araújo, pelo menos haverá milhares de gravações caseiras, podcasts, mensagens de WhatsApp. A verdade vai ser como água, encontra sempre frestas. Eu olhei para o fragmento de cerâmica, que agora girava lentamente sob o feixe de luz, e senti que ele também queria ser ouvido. Coloquei-o no bolso junto ao coração e combinei com eles. Voltaríamos a encontrar-nos no silo na véspera do dia 5. Cada um levaria um disco externo, uma bateria, uma promessa de não fugir. Saí antes de amanhecer. O céu estava limpo, a lua quase cheia, tão redonda que parecia uma bola de bilhar a apontar para o buraco do canto da mesa. Conduzi de volta ao porto, entrei no ferry, subi ao convés. Quando o barco afastou, olhei para trás. O silo, pequeno como uma caixa de fósforos, ainda tinha a luz acesa. Pensei nos milhares de turistas que chegariam no dia seguinte, nas malas de praia, nas câmaras de filmar, nos gelados de maracujá. Nenhum deles sabia que estava a pisar o lugar onde se preparava o grito que iria rasgar o silêncio de 4.000 anos. E eu, que sempre quisera ser apenas ouvinte, ia a caminho de ser o mensageiro de um som que não cabe na garganta de um só homem. Cheguei a Lisboa ao entardecer. A cidade continuava a mesma. O elétrico a subir a colina, o cheiro a sardinha assada, o rio a empurrar o sal para cima das ruas. Mas eu já não era o mesmo. Carregava no bolso um pedaço de lua que rangia baixinho, como quem ensaia a nota final de uma sinfonia. E sempre que o toco, lembrava-me de que faltavam menos de 90 dias para o mundo ouvir o que eu já ouvira no silo. O som de uma porta a abrir-se do lado de dentro do céu. Quando isso acontecer, não vamos precisar de tradutores. Vamos precisar de coragem. E até lá, vou andando pela cidade, cumprimentando estranhos, bebericando café, fingindo que sou apenas mais um. Mas por dentro, o fragmento canta, e eu canto com ele, numa língua que ainda não foi inventada, mas que todos vamos compreender quando a lua ranger. A lua apagou-se outra vez, mas desta vez não voltou. Ficou lá em cima um buraco redondo,
tão negro que parecia tinta fresca no céu. Eu estava no terraço, o espelho metálico na mão, e senti o metal esquentar até queimar a carne. Não soltei. Quis sentir a dor, porque a dor era a prova de que o véu finalmente se rasgara. As estrelas, sem a lua para as espelhar, começaram a piscar como lâmpadas a falhar. Uma a uma foram se apagando, não por detrás de nuvens, mas por detrás de algo que não tinha nome. O silêncio era tão completo que ouvia o sangue a bater-me nos ouvidos em compassos de 3x3, o mesmo ritmo do tambor lunar que ouvira nas fitas. Batia, 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 e depois parava, como se esperasse resposta. Então vi o primeiro fio. Um fio de luz prateada, fino como cabelo, que saiu do buraco onde a lua estivera e desceu até tocar o espelho que segurava. Quando tocou, o espelho vibre e soltou um som que não era som. Era memória. Vi-me a mim mesmo com 10 anos, deitado no telhado da casa dos pais, a olhar para a lua e a prometer que um dia saberia por que ela me seguia. Vi a minha mãe a guardar mapas antigos num baú, dizendo que estes desenhos não são para crianças. Vi o pai a tapar o telescópio com um lenço preto, murmurando: ainda não é tempo. O fio puxou. Sentiu puxar a memória pela raiz, como quem arranca um dente doente. Dor que não era dor, mas falta. Falta de quê? De mim, deles, de todos nós. O segundo fio desceu, depois o terceiro. Cada um ligava-se a uma pessoa diferente na terra. Vi a mulher do Cáucaso a erguer os braços, os olhos brancos de terror, a boca a gritar sem som. Vi o monge de Candi a deixar cair o espelho de bronze, a ver-se refletido no chão, envelhecido de repente, barba até aos pés. Vi o xamã da Mongólia a cambalear para fora da tenda, a tapar os ouvidos, a sangrar do nariz, a murmurar: abriu-se, abriu-se. Vi também o que não devia ver, o interior. O interior não era oco, era cheio, cheio de nós. Milhões, milhões de rostos humanos, empilhados como fotografias antigas num álbum que ninguém ousava abrir. Cada rosto era uma vida que tínhamos vivido antes de nascer. Cada olhar fitava-me, reconhecia-me, perdoava-me. O espelho começou a derreter-se entre os dedos. O metal líquido escorreu pelos braços abaixo, mas não caiu no chão. Subiu. Subiu pelo peito, pelo pescoço, pela cara, cobrindo-me como uma máscara de prata. Quando me cobriu os olhos, vi o que a máscara queria que visse. O momento em que a decisão foi tomada. Estávamos lá, todos nós, reunidos numa sala que não era sala, mas um ponto fora do tempo. Não tinha paredes, tinha apenas consenso. Decidíamos quem iríamos ser, que história contaríamos, que esquecimento carregaríamos. Alguém, não consigo dizer quem, porque éramos todos nós, ergueu a mão e propôs: e se colocássemos um espelho no céu? Para que, quando esquecermos, o espelho nos devolva a memória? Houve discussão, houve medo, houve voto. A maioria disse sim, a minoria chorou, mas disse sim também. E então vi a construção. Vi mãos que não eram mãos a moldar uma esfera de liga que não era liga. Vi o titânio a ser puxado do coração de uma estrela que ainda não tinha explodido. Vi o vácuo a ser dobrado como papel, a fazer-se espaço dentro do espaço. Vi o tempo a ser enrolado como novelo, a fazer-se camada sobre camada, para que dentro da lua um segundo durasse 1.000 milhões de anos, tempo suficiente para guardar todas as histórias que não queríamos esquecer. Vi o lançamento. Não foi foguetão, foi canção. Uma canção tão alta que o universo inteiro vibra. As estrelas deslocaram-se para abrir caminho. A terra parou de girar durante 3 batidas de coração, para não tropeçar. A lua foi colocada no centro do cântico.
exatamente onde o eco fazia o som voltar para quem cantava. E depois vi o esquecimento, porque a canção era tão linda que ninguém quis lembrar que a tinha cantado. Apagamos a memória de propósito, espalhámo-la por mitos, por mapas, por pedras, por sonhos. Partimos o espelho em milhões de pedaços, chamamos-lhes humanos e atiramo-nos para a terra com a promessa de que um dia nos juntaríamos outra vez. A máscara de prata agora cobria minha boca. Não doía, era abraço, era lembrança, era aviso. O buraco no céu começou a fechar-se, mas não deixou de ser buraco. Tornou-se olho, um olho que piscou. Quando piscou, a terra piscou de volta. E no instante em que os dois olhos se encontraram, compreendi. Não é a lua que foi colocada. Somos nós que fomos colocados. A lua é o espelho original. A terra é o reflexo. E nós, pedaços dispersos, somos os cacos que faltam para o espelho voltar a ser inteiro. A máscara soltou-se, caiu no chão. Tornou-se poça de mercúrio. A poça refletiu o meu rosto, mas não era só o meu. Era o rosto de todos os que ouviram a história, de todos os que contaram, de todos os que duvidaram. Era o rosto da humanidade a olhar-se no espelho que ela própria construíra e esquecera. Levantei-me. O céu estava limpo. A lua voltara, mas não era a mesma. Era transparente, como vidro fosco. Dentro dela, via-se a terra. Dentro da terra, via-se a lua. E dentro de ambos, via-se um coração a bater. Era o meu, era o teu, era o nosso. A canção começou outra vez, mas agora não vinha do céu. Vinha de dentro do peito. Batia, 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 o mesmo ritmo de sempre. E pela primeira vez não tinha medo, porque sabia que quando a canção chegasse ao fim, não seria silêncio, seria eco. E o eco seria nós. Deixei o espelho no chão. A poça começou a subir pelas paredes do terraço, a cobrir o cimento, a subir pelos pés, pelas canelas. Não resisti. Deixei-a subir. Quando me cobriu os olhos, vi o futuro. A lua a aproximar-se, a abraçar a terra, a fundir-se com ela, a tornar-se um só corpo, um só espelho, um só olho. E dentro desse olho, todos nós, reunidos, a olhar para trás, a perceber que nunca estivemos sós. A última coisa que ouvi antes de a prata me cobrir completamente foi a voz do ancião do Cáucaso, vinda de muito longe, quase um sussurro. Agora lembra, e lembrando devolve. E então, finalmente, devolvi. A lua apagou-se 7 segundos. Depois voltou. Eu fiquei com o seu pulso no bolso. Se o céu ranger em janeiro, não chores. É só a terra a reconhecer-se no espelho que partimos. Olha para cima, lembra-te de que foste feito de poeira que já foi luar, e dorme. Se quiseres ouvir o ranger quando chegar, subscreve e deixa o sino ligado.